Olha, isso aí é Galípolo tentando se garantir o futuro, no sentido que ele foi nomeado por este governo, pelo Lula, etc. Mas daqui para frente ele precisa se garantir um futuro depois do Banco Central. E ele sabe muito bem que é para depois poder dar consultorias, entrar em boards de grandes bancos de investimentos, etc. Ele é, inclusive, relativamente novo por ser presidente do Banco Central, então ainda tem bastante anos de carreira. Ele precisa atuar bem, de forma lógica, racional, segundo o que fala a ciência econômica, e não segundo interesses políticos. E todos os presidentes do Banco Central fizeram isso, exceto Tombini, que durante o governo Dilma fez exatamente o que não devia fazer, foi agradar o governo em termos políticos, eleitoreiros, etc. Não seguiu as regras da ciência econômica e ainda hoje anda por aí praticamente desempregado de alto luxo, porque obviamente não tem nenhuma credibilidade no mercado financeiro entre as pessoas que entendem que 2 mais 2 faz 4. Ainda bem que seja assim. Agora, tem alguns pontos então que conseguem nos salvar, né? O Banco Central, que tudo indica por enquanto. Vamos ver agora depois a atuação de fato. O Banco Central, cuja independência, vale sempre a pena ser lembrado, é atacada constantemente, exatamente pelo PT, né? Que votou contra, que já foi ao Supremo tentando reverter a questão da independência, e no mundo inteiro, todos os partidos que tentam ir contra a independência do Banco Central fazem isso por quê? Porque eles querem um Banco Central sujeitado ao governo, que imprima dinheiro, que ligue a máquina impressora, que baixe juros para fazer o quê? Para gerar crescimento artificial de curto prazo, que é o que favorece os governos que estão, os partidos que estão no governo naquele momento. Só que isso gera um crescimento de curto prazo, uma bolha artificial que depois vai estourar. Agora, outra questão que eu acho interessante, Renato, é o seguinte: todas as vezes que o real se desvaloriza, que perde poder, todo mundo no Brasil tem este mau hábito de falar o dólar subiu. Na quase totalidade dos casos, não é o dólar que sobe. Também pode ser, e às vezes é, mas é o real que cai. Então não é o dólar que subiu, é o real que caiu. Tem aquele gráfico muito importante que acho que vocês vão mostrar depois, é, que mostrou, por exemplo, como se valorizaram, desvalorizaram, quanto se valorizaram, desvalorizaram algumas moedas ao redor do mundo no último ano, e mostra que, por exemplo, o peso argentino é a moeda que mais se valorizou, se não erro, cerca de 40%, enquanto o real brasileiro é a moeda que mais se desvalorizou, claro, frente ao dólar, que é a moeda parâmetro internacional, cerca de 12%, se não erro, né? Então não é o real que subiu, não é o dólar que subiu, é o real que caiu. Ou seja, não é a culpa do dólar, não é a culpa de Trump, não é a culpa dos Estados Unidos. É a culpa do Brasil, é a culpa do governo, é a culpa de uma política econômica errada. Agora, evidentemente, tudo isso, perfeito, este gráfico aqui. Agora, evidentemente, nada que surpreenda ninguém. Só quem se dizia falsamente otimista no começo do governo, antes nas eleições, para sinalizar virtudes. Por quê? Porque já era sabido. Lula não teve estes resultados econômicos péssimos nos primeiros governos só por um motivo, porque ele teve um vento de bonança, um efeito positivo da economia mundial, da China, que crescia na época 2 dígitos, um período de crescimento internacional, e o Brasil pegou carona nisso aí. Foi sorte, sorte, como Machiavelli fala, ajuda os espertos, inteligentes, os audazes, etc. E ele é com certeza tudo isso, mas foi a conjuntura internacional. O último ponto que eu diria é o seguinte: olha, o que me parece, Renato, assim, além dos tecnicismos que já foram bastante debatidos, etc., eu diria o seguinte: nós temos aqui na frente um governo, e é sempre importante entender isso, que não é um governo de esquerda moderada, civilizada, que toma banho, de gente que sabe fazer conta, etc., social-democrata. Este é um governo de esquerda extremista. E essa turma aí nega as leis básicas da economia, as leis da ciência política, as regras lógicas da economia one-on-one, da economia básica, da ciência econômica, do manual de ciência econômica. Essa turma não entende e nega tudo isso. E quando você tenta negar a economia, ir contra as leis da economia, contra as leis da inflação, contra a lei da demanda e oferta, não adianta. Você está lutando contra os moinhos e ventos. Você vai quebrar a cara.